Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, os versículos a partir do 1, que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens Rabi, Rabi. Meus irmãos, vamos orar a Deus, vamos agradecer o Senhor por essa palavra que Ele nos concede. Peça para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Senhor Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos pela oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, em aqui estar na Tua presença para adorar, meu Deus, para glorificar e bendizer o Teu nome, meu Pai. Obrigado, meu Deus, o céu, por esta porta aberta. Obrigado pelo Teu povo, pela Tua igreja, pelos meus irmãos, as minhas irmãs, pelos ouvintes de perto, de longe, meu Deus. Trabalha neste momento, Senhor, entrando, meu Deus, com a providência, suprindo a necessidade do Teu povo. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas, pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Todos dizem amém. Eu peço aos irmãos, por gentileza, toda a atenção, toda a reverência à palavra do Senhor. Como falei, repito, tenho certeza que o Senhor Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração. Meus irmãos, o Senhor Jesus, todos nós sabemos que desde o início, desde o princípio que Jesus ele veio a essa terra, quando nós lemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, nós vamos ver que Jesus ele foi perseguido desde o seu nascimento, que Jesus ele veio a essa terra, ele foi perseguido, os seus pais tiveram, por ordem de Deus, tiveram que levá-lo para o Egito, ali onde ele viveu um tempo da sua vida, até que aquele que queria tirar a sua vida, que era o rei, até que o rei fora morto. Então Jesus ele voltou novamente ali com a sua família, para Israel, para ali viver, ali segundo a vontade de Deus, segundo tudo aquilo que o Senhor Deus tinha preparado ali para ele. E sabemos aqui por estes capítulos, na verdade, como todos nós quando lemos a palavra de Deus, que Jesus ele foi extremamente perseguido. E por que Jesus ele foi perseguido? Porque Jesus ele era homem como todos, Jesus ele era sanguíneo como todos nós, mas porém Jesus ele veio não para agradar as pessoas dos seus dias, ou enfim, aqueles que iriam segui-lo, os seus mandamentos, também que não viesse agradar as pessoas, mas todavia agradar a Deus, aquele que tinha colocado
colocado sobre cada um, sobre Jesus, sobre os seus discípulos e até mesmo nós, uma responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Interessante é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os inimigos, que Jesus ele tinha eram muitos. E por que Jesus ele tinha esses inimigos? Porque Jesus ele sempre nas suas pregações, em toda vez que Jesus ele abria a sua boca para pregar, Jesus ele não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas todavia Jesus ele pregava, ele anunciava aquilo que Deus mandava ele pregar. Então observa que por intermédio de Jesus ele pregar aquilo que Deus mandava, aquilo que Deus ordenava ele pregar. Jesus ele teve muitos inimigos, não eram todos que gostavam, não eram todos que queriam estar com a pessoa, com aquele homem chamado Jesus Cristo. E veja bem, um dos motivos a qual Jesus ele tinha poucos amigos e muitos inimigos, nós vemos aqui neste capítulo de número 23 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Por quê? Porque Jesus ele vai alertar o povo, ele vai fazer um alerta à multidão, à igreja daquela época. Jesus ele iria estar alertando também a igreja que viria após a sua ascensão ao céu. Jesus ele ia continuar alertando a igreja em toda a terra até a consumação dos séculos, por intermédio do que está escrito nessa palavra e por intermédio dos pregadores do Evangelho, dos pregadores da palavra de Deus. E nós vemos, meus irmãos, nesse capítulo de número 23, que o Senhor ele vai advertir a multidão, ele vai advertir a todos aqueles que caminhavam com ele, vai advertir também os seus discípulos, dizendo para eles que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas, estão assentados os fariseus. Meus irmãos, os escribas eram homens sábios, eram homens de conhecimento, eram homens que escreviam, que eles procuravam ali fazer cópia, eram os copistas, que copiavam a palavra, que copiavam os rolos, pergaminhos, então eles tinham muitas coisas, muitos versículos, eles tinham ali muitos textos, muitos capítulos já na sua mente, que não precisavam eles olhar para o original, de tanto que eles escreviam, que eles copiavam, que eles decoravam. Eram homens sábios, não era qualquer homem. Haviam também entre eles os fariseus, havia ali esses fariseus que era uma seita, que era conhecido ali, como nós lemos aqui no decorrer. Aliás, nesse texto nós vamos ver algumas das características desses homens fariseus, e que o Senhor Jesus ele vai mostrar para mim, vai dizer: olha, na cadeira de Moisés está sentado escribas e também fariseus. O que Jesus ele vai querer mostrar dessa maneira? O que Jesus quer falar? Quando Jesus está dizendo a cadeira de Moisés, Jesus está dizendo aqueles que escrevem, aqueles que ensinam, aqueles que educam, aqueles que transmitem a lei, que transmitem a palavra de Deus, aqueles que ensinavam as pessoas que estavam ali na sinagoga. Jesus vai mostrar desse jeito, falando no verso 3: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Jesus está chamando a atenção deles, dizendo: olha, vocês observam e vocês praticam tudo que os escribas e tudo que os fariseus dizem, vocês praticam. Por que vocês praticam? Porque vocês estão ouvindo. E vocês estão ouvindo o quê? Eles transmitirem a lei, porque eles conhecem, eles estão pregando, eles estão ensinando a lei. Então tudo que eles disserem, vocês fazem. Então isso é um ponto positivo. Vocês estão ouvindo a pregação? Estão ouvindo. Então, o que vocês têm que fazer? Coloquem em prática o que vocês estão ouvindo. Aprendam e coloquem em prática.
Depois, Jesus ele chama a atenção na parte B do versículo 3, dizendo: mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque os escribas e os fariseus, eles dizem e eles não praticam. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante a nós, porque se nós formos olhar no contexto geral, existem muitos homens sábios, e nós temos, desculpa da expressão, que tirar o chapéu, temos que reverenciar. Tem muitos homens sábios, tanto no Brasil, na América, na Europa, na Ásia, na África, em todos os continentes existem muitos homens sábios, homens cultos, homens que se dedicam ao estudo. Só que, detalhe, muitos destes homens que têm conhecimento, que prega, tem uma prédica, uma retórica muito boa, só que porém, a forma que eles vivem não condiz com aquilo que eles pregam. Porque, meus irmãos, no tocante a muito conhecimento, a muita sabedoria, eu mesmo conheço pessoas que têm a palavra de Deus, que têm a Bíblia ou a religião como uma profissão, por exemplo, como médico, como um advogado, ou enfim, como qualquer outra profissão. Ele tem a sua vida, mas depois, no dia, faz as suas coisas secular, e à noite ele fala da palavra de Deus, ele prega, ele ensina, é professor teológico. Só que ele tem a Bíblia ou a palavra de Deus como uma profissão. A Bíblia é como apenas um livro histórico. E detalhe, quando nós temos a Bíblia como um livro histórico, apenas um livro histórico, essa palavra histórica, ela não vai fazer em nós nenhum tipo de transformação. Ela não vai produzir, por quê? Porque a palavra de Deus, para ela fazer efeito, ela surtir efeito na nossa vida, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Nós não podemos apenas olhar a palavra ou lê-la como se fosse lermos qualquer outra coisa, qualquer outro livro. Nós temos que olhar para a Bíblia e tê-la como um livro divinamente revelado, um livro divinamente espiritual, um livro divinamente enviado por Deus, e ter a certeza que este livro, essas palavras que estão escritas aqui, essa palavra ela é viva, como está escrito em 4:12 de Hebreus, aonde Jesus ele fala por intermédio do escritor aos Hebreus que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. A palavra de Deus, então, ela é viva, então ela tem poder, só que ela vai fazer o poder, ela vai agir na nossa vida por intermédio de nós ouvirmos, por intermédio de nós lermos. O capítulo de número 1, o versículo de número 3, Jesus ele fala conosco, por intermédio de João, quando ele escreve o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 3, o Senhor Jesus fala bem assim para nós, que bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que guardam a palavra dessa profecia, porque o tempo do fim ele está perto. Só que Paulo fala em Romanos, ele diz que a fé, ela vem, a fé transformadora, ela vem por intermédio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos crer. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11,
No verso 1, no verso 6, ele mostra para nós isso. É necessário crer. Só que não vamos ater na questão da fé, porque Jesus, ele quer mostrar aqui para nós como são os homens, intitulado entre aspas, os homens de Deus. Jesus, na verdade, ele nunca teve nada contra algum líder. Jesus nunca pregou contra algum líder. Jesus nunca acusou algum líder. Como por exemplo, nós vemos aqui os fariseus, os escribas, entre outros que eram homens líderes. Jesus, ele falava acerca da hipocrisia que esses homens ensinavam, ou a hipocrisia que eles viviam e a forma que eles ensinavam as pessoas. Como a Bíblia mostra aqui para nós mesmo que eles, no verso de número 4, Jesus diz que eles atam fardos, pesados e difíceis de suportar, e colocam sobre os ombros dos homens. Por quê, meus irmãos? O que Jesus está mostrando? Que esses homens, além de tudo aquilo que era colocado pela lei, que o Senhor deu a Moisés, e assim foi vindo, que hoje o povo judeu, os praticantes ainda vivem, além daquela lei que foi dada por Deus, esses homens, eles colocavam fardo pesado sobre os judeus. E que fardo era esse? Leis que não eram de Deus, doutrinas que não eram de Deus. E hoje, com base nisso, as pessoas também vivem, muitos vivem, e diz que igreja pentecostal é a igreja propensa. As pessoas que vivem igreja pentecostal são pessoas que vivem sobre julgamento, sobre leis humanas e não lei de Deus. Não é assim que se diz? É dessa forma. As pessoas falam assim: não, eu gosto, acho uma benção, Deus opera. Só que tem a mão do homem, tem a doutrina do homem, tem a lei do homem, não a de Deus. Por exemplo, meus irmãos, o que nós podemos caracterizar? Uma coisa que fere ou que ofende as pessoas. Por exemplo, vamos citar uma coisa aqui básica, das mulheres, por exemplo, corte de cabelo. Para uma mulher falar que não pode cortar o cabelo, é melhor prender do que não cortar o cabelo. Ela prefere ir presa do que viver sem cortar cabelo. Aí quando ela vai na igreja que prega ou ensina, ela vai sair, ela vai ouvir, só que quando ela sai, ela vai dizer: eu não vou mais naquela igreja, porque ela tem doutrina do homem. Mas qual a doutrina do homem? Não, porque o pastor falou que não pode cortar cabelo. Aí quando nós ouvimos isso, nós vamos ver, meus irmãos, quão pobre de conhecimento as pessoas hoje estão vivendo. Por quê? Porque se na Bíblia está escrito, e se nós lermos o que está escrito, se a palavra de Deus que nos ensina, e a gente prega o que está escrito na palavra de Deus, como é a doutrina do homem? Se está escrito aqui, se eu pegasse um livro à parte, escrito aqui, regulamento interno da igreja, pensamento do pastor, então eu fosse pregar aqui, ensinar: olha, a página tal, o parágrafo tal, está escrito aqui no meu ponto de vista, assim, 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 e segundo o meu ponto de vista, você não pode fazer isso. Se fizer, está condenado, ou se fizer, vai ser instruído, ou enfim. Aí tudo bem, você poderia falar: o pastor, ele pegou uma revista, ele pegou um livro extra, e ele está então pregando aquilo que ele acha, do ponto de vista, a doutrina dele. Meus irmãos, será que alguém faz isso? Provável, deva fazer. Mas quando nós estamos falando acerca da palavra de Deus, por exemplo,
Quando lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando Paulo está falando acerca do corte de cabelo, acerca daquilo que as mulheres praticavam, que não era cristã, e que elas vieram para a igreja, as mulheres cristãs, vendo aqueles hábitos, porque mulher olha uma para a outra, olha para o pé, olha para a mão, olha para o corpo. Ué, mas por que ela é assim, eu não sou? Eu vou ser igual ela. Ué, ela pintou o cabelo dessa cor, porque eu não posso pintar o meu? Ficou bonito, então eu vou fazer o meu também. E assim, muitas vão copiando uma a outra, é moda. Paulo vê a igreja de Coríntios, Paulo vai ensinar a igreja de Coríntios, no capítulo 11 de 1 Coríntios. Ele vai falar: olha, se vocês quiserem praticar tal ato, vocês praticam, só que a igreja de Deus, ela não tem esses hábitos, a igreja de Deus não tem esse costume. E então, é a palavra ou é um livro à parte que está sendo falado? Por exemplo, quando nós olhamos no capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele vai falar, dizendo que o enfeite das senhoras, o enfeite das mulheres, que não seja no exterior, no frisar do cabelo, nas joias. E ele vai falar ali acerca de adornos exteriores. Ele vai dizer que a beleza da mulher não seja nisso, no exterior, mas ele vai dizer que a beleza da mulher é dentro, é num coração simples, é num coração puro. E eu sempre complemento, eu digo que muitas mulheres, parece que quanto mais se pinta, mais linda acha que fica. E no dia seguinte, quando acorda, se pinta, maqueia para ir para um evento ou qualquer coisa, mas no dia seguinte, quando acorda pela manhã, a cama está tudo suja de massa, de pintura, que a pessoa fica irreconhecível. Acho que é o momento mais feio da vida da pessoa, quando levanta pela manhã com tudo aquilo fora do lugar. A Bíblia diz que a beleza da mulher não está nisso, não está naquele monte de joias, nas suas mãos, no pescoço, na orelha, e acrescenta mais o povo hoje, os piercing na língua, no nariz, no umbigo, e etc, e etc. A beleza da mulher não está nisso, mas é no coração. Por quê, meus irmãos? Porque o que está dentro do coração não se pode, não tem água que limpa. O que está dentro do coração não tem travesseiro que vai tirar, não tem cobertor que vai passar e vai arrancar. O que está aqui dentro é aquilo que está aqui dentro, é o que Deus quer, é isso. E nós às vezes não entendemos. Nós queremos às vezes mostrar para as pessoas como nós somos, o que nós temos, como nós podemos influenciar. Às vezes nós queremos fazer isso. E veja, aqui quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele vai falar, não por ódio desses homens, mas Jesus vai falar da forma que eles viviam, que eles ensinavam o povo, só que eles não viviam de acordo com aquilo que eles ensinavam. E nessa noite eu quero falar brevemente, que o tempo é curto, aqui nesse capítulo de número 23, a Bíblia vai mostrar para nós aqui sobre 7 ais, a qual Jesus ele vai condenar esses líderes religiosos. Quando se fala ai, fala de dor, fala de julgamento, fala de punição. E nós precisamos, amados irmãos, estar atentos à prática, à vivência da palavra de Deus, para nós não errarmos, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, essa palavra não é nossa, essa palavra é dele. E como Jesus ele falou, ele vai julgar pela palavra que ele falou. Por exemplo, quando nós olhamos
aqui no capítulo de número 23, quero que você estude comigo. No capítulo 23 de Mateus, no versículo de número 13, Jesus, o Senhor, Ele vai dizer assim: mas, ai de vós, olha como Jesus fala, mas, ai, o primeiro ai de vós, ou seja, está falando no plural, ai de vocês. Jesus está dizendo, ai de tu, ai de ti, ai de você, está dizendo, ai de vós. Ele está falando do plural, tanto aquele que prega, quanto aqueles que vivem como, ou que imita como. Jesus está dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus chama-os de hipócrita. E Jesus continua, pois que fechais aos homens o reino do céu, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Meus irmãos, isso aqui é muito tremendo, porque o não entrar e nem deixar os outros entrar não é em qualquer lugar, não é em qualquer casa. Eles não entram e eles não deixavam os outros entrarem no céu. Eles estavam sendo o quê? Uma pedra de tropeço para as pessoas que queriam entrar no céu. E nós precisamos, igreja, analisar, porque esses fariseus, esses escribas estão vivendo nos nossos dias. São homens amantes de si mesmos, são homens que amam o dinheiro, são homens que amam os deleites, os prazeres dessa terra, são homens que querem viver sobre o conforto da lã da ovelha, sobre ali a abastança da gordura da ovelha. Para eles está bom, eles não se preocupam em ir para o céu, eles não querem ir porque está cômodo. Então eles deixam as ovelhas de qualquer maneira, eles sabem que eles não vão entrar, mas eles também não ensinam, porque se eles ensinarem da forma correta, as ovelhas o abandonarão. Então eles não terão lã, eles não terão gordura. Os irmãos estão entendendo o mistério como que é? Então vai levando no banho-maria, vai deixando o negócio, vai deixando na maré, vai deixando ser levado pela água. Eles sabem que eles não vão, mas o tempo que nós estivermos aqui, nós vamos curtir, nós vamos viver a vida do jeito que a gente tem que viver. E Jesus, ele diz o quê? Que o cego conduz outro cego ao abismo. Aí eu pergunto para você, será você que está ouvindo a palavra de Deus, você que não é crente, ou você que é de outro ministério, talvez você que é bem light, será que você está vivendo a palavra de acordo como ela é? Ou será que está sendo ensinado? Não tem problema, vive dessa maneira, pode andar assim mesmo, fica tranquilo, Deus não se preocupa. Eu lembro uma vez, quando eu fui me batizar no ministério que eu congregava com a minha esposa, antes de vir para Renovo Pentecostal, eu fui me batizar, ia ter batismo, e o pastor convidou a gente para o batismo. Eu ia e fui conversar com ele. Ele, não, vamos irmão, domingo vai fazer o batismo, não sei o que. Eu falei, beleza. Falei, pastor, eu quero muito batizar, mas eu não sou casado, né? Não casei ainda com a minha esposa, a gente mora junto, enfim. Não, irmão, fica tranquilo, não tem problema. Naquela época de Moisés, naquela época do povo no deserto, não tinha cartório, ninguém casava, tranquilo, não tem problema, pode batizar a si mesmo, se te beber, fumar, não tem problema, depois Deus faz a obra na tua vida. Meus irmãos, contei os dias e caí fora. Falei, não é assim não, não é assim. Quer dizer, se eu fosse um tolo, eu estaria até hoje agarrado no calcanhar do pastor, caminhando com ele, indo para o inferno junto com ele.
Nós temos que raciocinar, nós temos que ler a palavra de Deus e entender o que é de Deus, o que não é de Deus. A Bíblia fala o que? Em 16:15 de Marcos, o Senhor Jesus fala lá: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, esse será salvo, mas aquele que não crê, esse será condenado. 14 de Hebreus, Jesus fala: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu preciso me batizar, mas eu tenho que estar santificado. Eu preciso largar o pecado, eu preciso largar a prostituição, eu tenho que deixar as coisas erradas, eu tenho que casar, eu tenho que viver a palavra de Deus da maneira que ela é. É o que a Bíblia ensina, é o que eu tenho que viver. Então cuidado, você pode estar indo em determinado lugar, pode estar vivendo uma doutrina, um ensinamento fora da Bíblia. Não tem problema, mas se a Bíblia diz que tem problema, tem problema. Ah, pastor, é que eu não casei, eu estou morando junto, mas Deus tem uma obra, eu toco na igreja, eu tomo ceia, eu ministro, é uma bênção, Deus está operando, é sinal que não tem nada a ver. Meus irmãos, sinal de que não tem nada a ver, no inferno está cheio. Não seja mais um na fila do inferno. Faça a vontade de Deus, faça aquilo que a Bíblia manda. Olha o que a palavra de Deus mostra para nós, esses homens: pois fecham aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai entrar os que estão querendo entrar. Isso é muito sério, nós precisamos analisar a palavra de Deus. Todos nós temos acesso à Bíblia. O segundo ai, 23:15, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é isso? Esses homens iam, davam a volta ao mundo, atravessavam o oceano, encontravam uma pessoa e ensinava para aquela pessoa um evangelho adulterado, deixava a lei de Deus de lado e ensinava a lei deles, ensinava aquilo que eles achavam que convinha. E observa que eles convencem as pessoas a afastar-se de Deus para ser exatamente como eles são. O que acontece, por exemplo? Você está numa igreja que você vive o ensinamento da Bíblia. Quando você sai dessa igreja, por exemplo, você mudou, você vai congregar em outra igreja, em outro ministério, talvez perto da tua casa, no lugar para onde você foi, e você chega lá, quando você entra, você vê todo mundo diferente, as pessoas olham para você, vê você diferente, o culto está lá rolando, a palavra, o louvor está sendo louvado, alguém conta o testemunho e está todo mundo quieto, com a boca fechada. De repente você está ali, sente a presença do Espírito, pelo louvor, pelo testemunho, pela palavra, você começa a dar glória a Deus, você começa a dar aleluia, você começa a falar em língua estranha. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você, ou vão olhar para trás e vão dizer: parece que tem um crente aqui dentro da igreja. É engraçado, mas as pessoas pensam isso. Esses dias mesmo teve um irmão aqui, abriu a boca, deu glória, deu aleluia, só havia gente olhando para ele. Será por quê? É estranho isso. A palavra do Senhor fala para nós em 4 de João, que Deus, Ele procura verdadeiros adoradores, que adore a Ele em espírito e em verdade. Meus irmãos, veja bem, se aqui na igreja, se aqui na terra nós estamos aprendendo
Se aqui nós tivermos que colocar em prática e a gente não coloca, você acha que vai subir algum mudo, alguém que está de greve, alguém que não reconhece a presença, a glória, o poder de Deus dentro da igreja, na sua vida, ou no louvor, ou na palavra, ou no testemunho, enfim? Será que nós vamos subir, meus irmãos? Nós temos que ter cuidado com isso. Não preciso disso aí não. Eu já vi igreja que coloca a pessoa para fora. Fica quieto. Larga desse negócio de gritar. Não precisa estar gritando dentro da igreja não. Ninguém é surdo não, fica quieto. Ou seja, eles não entram e eles querem impedir as pessoas de entrar. Nós precisamos estar atentos para nós não sermos contaminados. Porque quando nós chegamos num lugar dessa maneira, as pessoas vão olhar para nós e falar, mas por que esse irmão está aqui de paletó e gravata? Por que esse irmão está com a Bíblia na mão? A maioria está de camiseta regata, está de bermuda, as irmãs estão daquele jeito, e o crente chega lá de paletó, gravata, senta com a Bíblia na mão, ali ligado em Deus, não olha para ninguém, fica dando glória. Ou a irmã também vem com o cabelão, com aquela roupa bonita, roupa de crente, sentada ali, as irmãs ficam tudo olhando para ela. Sabe o que vai acontecer se você for congregar ali? 99,9% daqui um mês, um ano, você estará igual eles. Não pensa você, eu vou converter eles vão ser igual a mim. Nunca será assim. Eles vão fazer você ser igual a ele, porque a Bíblia fala que um cesto de frutos bons, se coloca ali naquele cesto de fruto, uma única fruta podre, ou bichada, estragada, ela vai contaminar todo o cesto, uma única. Agora imagina você chegar num ambiente, todo mundo diferente, e só você crente. É questão de tempo, você vai estar igual a eles. Não pensa que não, você vai estar, tenho certeza disso. Nós nos habituamos de acordo com o lugar que nós estamos. O terceiro ai, 16 é o versículo, ao 22 diz assim: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo nome do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isto nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Jesus o chama insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado sobre ele. Isso aqui, meus irmãos, essa situação pretexto, aqui Jesus ele vai mostrar que eles se prendiam aos detalhes pequenos, aos mínimos detalhes. Não é assim que às vezes as pessoas se atenta para os detalhes. E aqui eles se prendem aos mínimos detalhes da lei e ignoravam o que era realmente importante na própria lei. Por exemplo, como nós vemos aqui, que Jesus ele queria o quê? Jesus ele queria justiça, Jesus ele queria misericórdia, e Jesus ele queria o quê? Fé. Nós precisamos estar atentos a isso, para que nós não venhamos nos ater àquilo que nós achamos conveniente, e esquecer verdadeiramente daquilo que Jesus ele tem cobrado, ensinado que nós venhamos viver, principalmente, por exemplo, o amor. Não é falar do amor, não é pregar o amor, é viver. A palavra de Deus não é algo que apenas tem que ser pregada,
A palavra de Deus é algo que precisa ser vivida. É como nós estamos numa faculdade estudando uma determinada matéria. Aquela matéria, amanhã ela vai direcionar o que nós iremos ser quando nós saímos daquela faculdade, universidade. Se nós ignorarmos os livros de ensinamento, nós seremos reprovados e sairemos de lá sem saber nada, perdemos tempo, dinheiro, enfim. As coisas de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus, nós estamos aqui para isso. É como uma sala de aula, estamos aqui para aprender os ensinamentos do Senhor. Quando nós saímos daqui, nós praticamos a palavra do Senhor, nós vivermos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Tem a lição de casa para nós viver em casa, para nós viver no nosso trabalho, onde nós formos. A palavra de Deus, ela precisa ser vivida por nós. A outra situação que chama a nossa atenção está no 23, 25, 26, onde o Senhor fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. 26, fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior seja limpo. Isso aqui é como a gente, traduzindo, é como se nós falássemos da parte exterior. Nós olhamos o exterior das pessoas, todo mundo tomado banho, todo mundo vestido, todo mundo cheiroso, os homens barba feita, cabelo cortado, ninguém na moda do mundo, todo mundo bonitinho, as irmãs de igual forma, todas bonitinhas, todas arrumadas, toda cheirosa, toda elegante, todo cheio do Espírito Santo. Só que como está o interior? Como está lá dentro? Como está o coração? O que tem dentro do coração? Será que a aparência vale? Será que é a aparência que vai salvar? Quantas aparências? Parte exterior está bonito, mas o interior está corrompido. Queridos, nós podemos ser enganados pelo que nós vemos. Podemos ser enganados. Só que detalhe: o dono da igreja, o dono da palavra, o dono do céu, ele não engana. Ele conhece cada um por dentro. Se está limpo, ele vai dizer: esse está limpo. Se está corrompido, ele vai dizer: está sujo. Jesus não fala dos fariseus como sepulcro caiado, por fora está bonito, está com mármore, está lindinho por fora, as pedras bonitinhas, aquele túmulo lindo. Só que quando levanta a tampa do túmulo, você olha dentro, está cheio de telha de aranha, barata, sapo, rato, todo tipo de inseto. Assim muitos de nós, por fora está lindo, está bonito, mas por dentro está corrompido. A ira, o ódio, a inveja, a arrogância, a ganância, a mentira, a lascívia, enfim, o vício toma conta do interior da pessoa. Mas por fora eu estou bonito, por fora eu estou vestido como homem de Deus, por fora você está vestida como uma mulher de Deus, mas por dentro só quem sabe é Deus, só quem sabe, e nós não podemos esquecer disso. Capítulo 16, verso 7 do primeiro livro do profeta Samuel. O Senhor Deus, ele fala, Jesus ele fala por intermédio de Samuel, dizendo que o homem vê o exterior, o homem vê por fora, mas ele diz lá: eu vejo por dentro, eu vejo o coração, eu conheço o pensamento, eu sei como que está dentro. Deus ele vê primeiro por dentro para depois ver por fora. Nós olhamos por fora e ponto final, quando às vezes vemos, quando às vezes ainda não estamos cegos. A última situação está no verso 29, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Pois edificais o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizei: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com esses para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos que mataram os profetas. Veja bem, queridos e amados irmãos, que o Senhor, Ele fala aqui, que esses aqui estão fingindo, estão aparentando ser o que eles não eram. Eles estão falando que os pais mataram os profetas, mas eles não. Peraí, se o sangue que eles têm na veia é o sangue do pai deles, Jesus vai chamar eles de hipócrita, como não? Se nós levantarmos aqui sacerdotes, se nós levantarmos aqui levitas, se nós levantarmos aqui profetas, vocês derramarão sangue, vocês farão do mesmo jeito que os vossos pais fizeram. Um exemplo disso que fizeram com Jesus, meus irmãos. Será que, veja hoje a situação nossa, outro cenário, mas se Jesus viesse ao mundo hoje, se Jesus caminhasse no nosso meio, e Jesus ele pregasse, certamente ele ia pregar muito mais além, muito mais verdade, seria muito mais preciso do que o que eu estou falando, porque ele é a própria palavra. A pergunta é: o que faríamos com Jesus Cristo? Não os ímpios, eu estou dizendo a igreja. O que as denominações, os líderes religiosos, o que eles fariam com Jesus? Quando Jesus começasse a dizer: ai, hipócritas, fariseus, mentirosos, enganadores, brincalhões, fanfarrões, adúlteros, mentirosos, egoístas. Quando Jesus começasse a pregar dessa maneira, o que os líderes religiosos, não é o povo do mundo não, o que a religião, a denominação ia fazer com Cristo? Porque quem matou Jesus foi judeus, foi o próprio povo que Jesus foi enviado. O que nós iríamos fazer hoje? A mesma coisa. Iríamos matar Jesus da mesma maneira, iríamos pôr Jesus numa cruz, iríamos arrumar um jeito para acabar com a pessoa de Jesus. Iríamos falar de mentiroso, iríamos falar ele de duro, iríamos falar de tudo quanto é coisa, como da mesma forma que falaram, que ofenderam a santidade de Jesus, a santidade de João Batista, entre outros. Nós iríamos fazer, por quê? Por causa do nosso sangue. O nosso sangue está aqui correndo. O nosso sangue quer vingança. O nosso sangue, a nossa carne, quer o bem-estar desse mundo, quer viver na luxúria, quer viver tranquila. A nossa carne, ela não quer ser confrontada. A nossa carne, ela não quer ser cutucada. A nossa carne não quer ouvir a verdade. A nossa carne, ela não quer ser repreendida. E por isso então que vem, a oposição por causa dessa situação. Mas Jesus, ele sabe, ele veio para isso. Já eram para ter matado Jesus bem antes, mas Jesus, ele foi entregue no dia exato quando tinha que ser. Jesus, ele não foi antes nem depois, ele foi no dia. E se Jesus viesse hoje, também seria a mesma coisa. Quantas pessoas que nos odeiam, quantas pessoas que odeiam a nossa voz, quantas pessoas que odeiam a palavra que a gente fala. Por quê? Porque não é interessante ouvir isso. Por quê? Porque o alvo de muita gente não é o céu. O alvo de muita gente não é ser abençoado com as bênçãos celestiais, com as bênçãos espirituais. Nós queremos as coisas da terra. Nós queremos viver nessa terra, e tudo que a terra, tudo que o mundo tem para mim é bom, eu quero usufruir. Só que para nós vivermos com Deus, para nós vivermos com Jesus, nós precisamos renunciar. Nós precisamos abandonar, deixar tudo. E a pergunta é: será que nós temos coragem de deixar tudo por Jesus?
Ah, pastor, eu não congrego na igreja por causa da televisão, eu amo tanto televisão, eu tenho televisão até dentro do banheiro. Então você não ama Jesus? Ah, pastor, eu queria tanto servir Jesus, mas eu amo a calça comprida, eu não me vejo de saia, eu não me vejo de vestido. Ai, o negócio, sabe, Jesus ele entende, Jesus sabe, ele sabe que eu amo ele sabe que é mentira, que você é fariseu. Porque se nós amarmos alguém, nós vamos fazer de tudo para alegrar. Eu amo a minha esposa, eu tenho que fazer de tudo para alegrar ela, para agradá-la, viver em paz e alegria, em comunhão com ela. Como que eu vou dizer que eu a amo e não vou fazer nada que ela quer? Não vou ajudar ela em nada, vou ficar de costa virada para ela, não vou dar atenção. Como que eu a amo? A gente diz que ama a Deus, que ama Jesus, mas o que nós estamos fazendo para provar que nós o amamos, sendo que uma coisa simples, obedecer, nós não estamos obedecendo? Como que nós amamos ele? Simples, obedecer. Nós não estamos dando conta de obedecer. E depois, se nós formos falar de amor, depois se nós, meu Deus, enfim. Sim, meus irmãos, se nós obedecermos a Jesus, pode ter certeza de uma coisa, que nós vamos começar a cumprir toda a palavra, porque se nós obedecer tudo que Jesus ele fala na sua palavra, nós vamos olhar e falar, realmente a palavra dele, como eu obedeço, eu preciso praticar. Nós precisamos ser imitador de Jesus, nós não devemos imitar fariseu, nós não devemos imitar aqueles que aparentam, nós temos que imitar Jesus, nós precisamos ser como Jesus. Jesus ele veio e não imitou ninguém, ele veio para ser o que ele era, ele veio porque ele tinha a presença do Espírito, ele deixou para nós o exemplo. E se nós um dia quisermos estar com ele, nós precisamos, meus irmãos, imitar, como diz o capítulo 11, o verso 1, da primeira carta de Paulo aos Romanos: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pois saiba de uma coisa, que se nós não praticarmos tal ensinamento, a nossa fé, meus irmãos, está sendo vã. Não adianta eu estou feliz porque Deus me deu vitória, eu estou feliz porque Deus fez milagre, eu estou feliz porque Deus curou, eu estou feliz porque, enfim, não importa, não adianta você estar feliz e Deus está triste. Deus, ele precisa estar feliz com a tua atitude. Deus precisa estar feliz com a tua obra. Ah, pastor, eu não vou mudar por causa do meu esposo. O camarada se converte, ou você se torna esposa de Jesus? Ah, pastor, eu não sei porque minha esposa, não sei o que tem lá, ela se converte, ou você vai ser esposa de Jesus? Os dois M's, os dois mandamentos: amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, e depois o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Só isso. Se nós cumprirmos isso, meus irmãos, nós vamos cumprir toda a palavra. Que Deus, o Senhor, vos abençoe e vos dê sabedoria, e que nós venhamos cada dia mais seguir os ensinamentos da palavra de Deus, como Jesus nos ensina. As horas se foram, as palmas bem alegres, exalta e glorifica o nome do Senhor.